Gente, vamos então para Romanos capítulo 11 e capítulo 12. Paulo vem falando aqui do remanescente de Israel. E ele diz, olha, não vão ser todos que vão ser salvos. Há um remanescente, segundo o versículo 5, escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça não seria graça, né? Então, assim, há um processo acontecendo e Deus está levantando, Deus está chamando os que são seus, tá? Versículo 11 diz, por causa da transgressão deles, por causa da transgressão dos judeus, veio a salvação para os gentios. E para provocar ciúmes em Israel, mais uma vez ele falando de ciúmes. Quanto mais significará a sua plenitude, né? Então, quando os judeus se converterem, ainda mais haverá plenitude, diz o versículo 12. Vamos provocar ciúme no povo de Deus, para que alguns deles sejam salvos. E o que será a sua aceitação, se não vida entre os mortos? Então, se os judeus confessarem a Jesus, nós vamos ter vida entre os mortos. Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também serão santos. Não é você que me sustenta a raiz, mas a raiz é você. Então Deus está dizendo, olha, a gente vai precisar compreender essas questões. Sabe? Porque o Senhor é a oliveira e Ele é a raiz, Ele que está nos sustentando. E depois da raiz vem os galhos, que são os judeus, né? Só que alguns foram cortados devido à incredulidade, diz versículo 20. E você permanece na fé, não se orgulhe, mas tema. Versículo 22 diz, para com você, desde que permaneça a bondade dele. Ou seja, nós vamos precisar continuar obedecendo ao Senhor. Nós precisamos continuar obedecendo ao Senhor, para que a bondade dele continue, para que a gente não seja cortado. Se não continuarem na incredulidade, eles serão enxertados. Então aqui está falando, se os judeus não continuarem incrédulos, eles vão ser enxertados de novo na videira. Tá? No versículo 25 fala, Israel experimentou o endurecimento em parte, e até que chegue a plenitude dos gentios, assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. Versículo 29, pois os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês, pois Deus sujeitou todos à desobediência para exercer misericórdia para com todos. Então a gente não tem que ficar achando que a gente é mais do que os outros, porque a gente já tem esse conhecimento de Deus. Mas a gente precisa orar por Israel, a gente precisa clamar por eles. Chegamos então em Romanos 12, nós temos versículos muito fortes aqui, e ele começa, portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então o culto o culto é esse oferecimento diário da nossa vida como um sacrifício vivo a Deus. E ele diz, olha, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação do vosso entendimento, para que vocês sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, nós só vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se a gente se permitir ser transformado pela palavra. Isso é um processo diário. Todo dia, leitura, devoção, renúncia, quebrantamento. Aí a transformação vem e a gente começa a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha, aí ele fala no 3, ninguém tenha de si um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe deu. Versículo 5, somos muitos, formando um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que foi nos dada. Então a gente pode profetizar,
Então, se alguém vai profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o dom for servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que faça. Se é contribuir, contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Mas faça aquilo para o qual você foi chamado. Use o dom que Deus te deu. Tá? Aí aqui vem vários versículos, como no fim de 1 Tessalonicenses. São vários conselhos poderosíssimos e eu vou ler, tá? O amor deve ser sincero. Odeie o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a você mesmo. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoe-nos e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Senhor, em nome de Jesus, rogamos que esses ensinamentos não sejam apenas palavras, mas que sejam realmente vividos por nós, no nosso dia a dia. Reine em nós, é a nossa oração. Olha para os nossos pedidos, libera anjos, Deus, para trazer para a gente e nos permita tomar posse daquilo que o Senhor tem. Em nome de Jesus. Amém e amém. Beijo no seu coração.